Olá, bom dia. Eu sou Silmara Pereira e estou novamente aqui fazendo alguns vídeos de reflexão. A reflexão que eu vou fazer hoje, ela é baseada num texto que eu escrevi logo no começo do ano, né, em abril, e eu não consegui finalizar o texto, né? Me faltou palavras, me faltou não base de raciocínio, mas eu não consegui fazer um término, né, uma conclusão para esse texto. E novamente essa semana, né, aconteceu algo um pouco relacionado ao acontecimento que gerou esse texto, e aí eu me vi focada em falar sobre este assunto, né? De primeiro momento, quando eu escrevi o texto, eu focava nesse aspecto brasileiro, né, que é a síndrome de vira-latismo, o complexo de vira-lata, da forma que ele nos afeta quanto a mulheres e indivíduos negros, né? Só para dar uma relembrada, né, sobre o que é a síndrome de vira-lata ou complexo de vira-latismo, é uma teoria criada por um jornalista brasileiro, né, o Nelson Rodrigues. Essa teoria ela é de 1958, né, que trata, né, a inferioridade do que os brasileiros se colocam de forma voluntária em face do resto do mundo. Então, nós brasileiros, de forma voluntária, também de forma também de uma forma que nos é imposto, né? Às vezes um pouco na escola, na cultura de mídia, que todos os outros países eles são melhores do que o nosso. E que todas as outras pessoas, né, dos outros países, eles são pessoas melhores do que nós, tá? Então, para exemplificar, a cultura italiana é melhor do que a cultura brasileira, né? O futebol inglês é melhor do que o futebol brasileiro, né? E a gente vai se inferiorizando a ponto de nós temos uma grande migração, né, de brasileiros para países europeus ou para países da América do Norte, principalmente brasileiros que são inteligentes, que poderiam estar produzindo coisas no Brasil, né, produzindo tecnologias, produzindo estudos científicos, estudos medicinais no Brasil. E por conta muito dessa síndrome de vira-lata, né, deste comportamento, eles vão desenvolver os estudos em outros países. Até mesmo porque o nosso governo, né, no geral, né, e sempre foi assim, fomenta muito pouco, né, essa questão do estudo ou do aprofundamento científico, né? E agora, no ano de 2022, que é quando eu faço esse vídeo, a gente tem sim um governo que interrompe uma série de bolsas científicas, fazendo com que esses jovens ou eles parem, né, de produzir o conhecimento científico, ou que eles vão fazer essa produção em outros países, né? Então, esse movimento, esse complexo de vira-lata, ele traz um prejuízo muito grande, né? Ele traz um certo prejuízo ao país ao longo prazo, e esse prejuízo ele é muito grande para a nossa sociedade. Mas por que eu trago este assunto hoje aqui, e o que me incomoda, o que veio a me incomodar para poder trazer este assunto aqui? É o fato de nós termos uma pessoa branca, né? Eu não li a notícia, eu vi assim por alto, porque essas notícias que sobre racismo, elas me afetam de uma forma muito, muito dolorida, né? Elas ainda me afetam de uma forma muito dolorida. E essa pessoa, ela tem filhos que são negros, e ela foi hostilizada publicamente por conta da pele das crianças, e ela se levantou e esbravejou contra a pessoa que cometeu o ato racista, né? Eu acredito que nem tenha nem sido no Brasil, e ela falou várias coisas, e isso foi levado até a mídia, né? Como é uma pessoa famosa, a mídia está reproduzindo isso em muitos veículos, é televisionado,
é falado, né, de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Então já todos os canais estão mostrando, em todos os horários, estão sendo feitas várias análises, por que ela esbravejou, se esse comportamento dela foi correto, se ele não foi correto, né? Agora tá na moda fazer essa exploração da questão racial. E aí é o ponto que eu quero chegar. Quando uma mulher branca se levanta e faz um protesto, né, contra o racismo que foi desferido aos seus filhos, ela é levada à mídia, ela é encarada com seriedade, as pessoas se voltam a atenção a esse assunto, porque eram os filhos dela, existem várias motivações, são várias motivações que levam a justificar a atitude desta mulher branca. Não estou dizendo que a atitude dela foi incorreta, tá? Só estou dizendo que ela, como mulher branca, quando ela se levanta contra o racismo, é de uma forma. Agora, se fosse eu, né, a partir do momento que meu filho sofre um ataque racista e eu respondo, eu posso responder com agressividade, sem agressividade, eu posso esbravejar, eu posso falar de forma baixa, isso vai ser encarado de uma outra forma, né? O ponto aqui é que a síndrome de vira-lata, ela também, além de nos colocar como indivíduos mais fragilizados, né, perante a sociedade internacional, nós também temos essa síndrome de vira-lata de uma forma interna, né? Então, vez que os brancos se posicionam, né, eles estão se posicionando, eles estão brigando. Quando um negro se posiciona, a atitude dele sempre vai ser encarada de forma incorreta. Mas você gritou, você perdeu a razão. Você xingou, você perdeu a razão, né? Sendo que é apenas um reflexo, né? É apenas um reflexo de mãe ou um reflexo de pessoa que se indigna com uma atitude incorreta. E era isso que o meu texto trazia, não voltada para a parte do racismo em si, mas o meu texto ele trazia análise de como a mulher é vista, né? Eu vou até fazer a leitura do texto, não é um texto muito comprido, né? É um texto até que eu tenho um pouco ele decorado, né? Porque eu li ele muito antes porque eu não conseguia finalizar e antes de fazer a publicação, normalmente eu leio muitos textos, né? Então, eu começo falando que, de acordo com o censo realizado pelo IBGE, 53% da população brasileira é composta por mulheres. E o Brasil, ele tem um alto índice de violência contra a mulher, sendo o 5º país da América Latina que mais mata mulheres. E essas mulheres, elas não morrem apenas pelo sistema violento que nós vivemos, mas elas morrem pela violência cometida dentro de casa ou pelos seus próprios parceiros. Então, este é o problema. Esses dados estatísticos se repetem sistemicamente de 3 a 4 anos ou mais, né? Então, nós temos vários anos que esse sistema de morte de mulheres causadas por companheiros, né, que seriam as pessoas que deveriam defendê-las, deveriam cuidar delas, são as pessoas que cometem crimes contra as mulheres, né? E o que o Brasil precisa entender? Que a violência contra a mulher também é violência. A violência contra a mulher também é violência. Então, na data do dia 12 de abril de 2022, a Alesp, né, cassou o mandato do então deputado Arthur Duval, deixando ele inelegível por 8 anos. Acontece que o então deputado se dirigiu até a Ucrânia no início da guerra com a Rússia, dizendo que levaria ajuda humanitária, né, para os ucranianos. Assim, ele levou essa ajuda humanitária porque uma ONG, alguém fez um recolhimento de dinheiro e ele foi fazer e ele foi entregar esta quantia, né,
para o povo ucraniano. Chegando lá, o deputado mandou uma mensagem de texto, né, usando frases que as mulheres lá eram fáceis, né, eram fáceis porque elas eram pobres, que elas podiam cuspir no rosto dele, que ele lamberia, né, as partes íntimas delas com a língua. Ele disse várias coisas assim de cunho muito tenebroso, bem nojento mesmo, né? E, obviamente, essas falas, elas geraram uma grande revolta, né, em toda a comunidade humanitarista, né? Porque a partir do momento que você vai até um lugar que está sofrendo com uma guerra, não importa quem está certo ou quem está errado, há pessoas ali sofrendo, morrendo, passando fome, e você se propõe a ir ajudar essas pessoas, e aí você chega lá e demonstra que o seu objetivo de ir lá foi ter sexo fácil, né? Então isso gerou sim uma grande revolta, né? E acabou havendo a cassação do deputado, né? Esse deputado, ele já havia sido denunciado no Brasil por assediar adolescentes numa escola pública em 2016, né? Em 2018, ele invadiu um evento de medicina da USP, né, que se discutia sexualidade vestido de vagina, né, filmando as participantes, os alunos participantes sem autorização prévia deles, né, e chamou o evento de palavras de baixo calão, financiados com o dinheiro público, tá? Além disso, esse deputado ele sempre fez críticas duras ao feminismo de forma frequente em redes sociais, né? Dizendo que feministas são nojentas, que feminismo tem mais a ver com esquerdismo do que com igualdade, né? Trazendo um desserviço, né, aos estudos da mulher no Brasil. E apesar deste comportamento repulsivo, que a gente pode colocar aqui, que foi desde 2016 até 2022, ele foi eleito com 478.280 votos, né? E então demonstra que esse pensamento do então deputado é um pensamento do homem brasileiro. E isso tem que ser tratado com muito cuidado. Por quê? Porque mostra que eles não têm minimamente um respeito pela mulher, pelas mulheres das famílias, né? Porque todo homem, para nascer, ele precisou ter uma mãe, né? Todo homem, para nascer, ele precisou ter uma avó. Todo homem, para ser cuidado, ele precisou ter uma professora. Então, estes homens não demonstram um mínimo de respeito por mulheres. E mulheres que votam nele também não têm respeito por si mesmas. E isso é muito preocupante, né? Só que, se a gente for colocar essa situação que já vinha ocorrendo no Brasil e nada foi feito, quando esta figura vai até um outro país, né, profere essas palavras com mulheres estrangeiras, né, no país delas, aí a gente tem uma mudança de figura, né? Aí nós temos uma revolta, nós temos uma repercussão sobre esse assunto, né? Mostrando que as mulheres, o Brasil encaram as mulheres de uma forma subjetiva, de uma forma inferior. E isso é o preocupante. Se a gente for analisar dentro da história do Brasil, da história legislativa do Brasil, a gente tem a Lei Afonso Arinos, que é uma lei de 1951, que foi criada após uma bailarina afro-americana, né, uma bailarina afro-estadunidense, ter sido impedida de se hospedar num hotel em São Paulo por ser negra. Então, aí o Brasil fez uma lei para que os negros pudessem, né, ir aos locais de branco. Por quê?
porque eu pedi, ou porque minha mãe solicitou, ou porque alguma médica que era negra na época solicitou. Não, porque uma bailarina, né, estadunidense sofreu um racismo, então foi criada esta lei. A abolição da escravatura, né, em 1888, ela só se realizou por pressão da Inglaterra. Tá? Então, a partir do momento que a Inglaterra falou que não ajudaria mais o Brasil, seja de forma financeira ou de acordo comercial, neste momento se faz a abolição da escravatura. A Lei Maria da Penha, né, também só foi possível porque o Brasil foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? E foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância à violência doméstica praticada contra as mulheres. Ou seja, o Brasil é um exemplo de impunidade sistemática aos agressores, né? O Brasil é um mau exemplo. Então, atualmente, nós temos um Ministério da Mulher, né, que era voltado para a proteção das mulheres em específico, porém esse ministério ele gasta apenas 44% das verbas disponibilizadas a pastas e conta com pouquíssimos ou precários programas sociais voltados à mulher, seja para o combate da violência, seja para a inserção da mulher no mercado de trabalho. Nós também temos uma sistemática de falta de cuidado com a saúde da mulher, a resistência em se criar programas de erradicação à pobreza menstrual. Né? A gente viu a luta que foi para se distribuir absorvente para mulheres de baixa renda. Né? O preconceito com as mulheres trabalhadoras, né? O preconceito com as mulheres que optam por não ser mãe, né? O preconceito com as mulheres que são estupradas e que não podem exercer o direito legal ao aborto e à entrega voluntária de criança, né? Então, isso só deixa mais latente, né, o ódio que a sociedade brasileira tem pelas mulheres, né? Então, o que nós precisamos ter em foco, em mente? Que nós temos que dar o devido respeito e dignidade às mulheres brasileiras, não tolerar falas repulsivas, não deixar de punir agressões repetitivas, punir na medida correta. Nós temos lei, a legislação está aí para isso, vamos usar a legislação que temos, né? Eduquemos homens respeitosos e intolerantes à violência. Eduquemos homens respeitosos e intolerantes à violência. Quando nós falamos que o machismo mata, ele mata sim. Todos os dias nós temos notícias, né, tristes de mães, de mulheres que perderam a vida por conta de atitudes machistas. E que a gente possa não tolerar mais essa síndrome de vira-latismo, né, que nos coloca num degrau abaixo da sociedade, né? Então, enquanto o homem ele é considerado viril e forte, a mulher ela é considerada afeto e fraqueza. Nós não somos apenas isso, né? Nós também somos viris e fortes, né? A maioria de nós damos contas do trabalho, da família, né? No trabalho damos contas às vezes de equipes de trabalho, né? Então não se coloque nessa caixinha que estão colocando a gente. E nós precisamos tomar o máximo de cuidado, né, para que e demonstrar à sociedade que nós temos valor, que não é porque a pessoa precisa ir ao exterior, né, para que tenha voz, que aquilo que ela faz aqui é errado. Né? A gente precisa cuidar de nós aqui dentro. Né? Seja questão de racismo, seja questão de homofobia, seja questão de machismo, nós precisamos acabar com essa cultura de vira-latismo. Novamente, eu escrevi esse texto quando eu estava muito estressada, não consegui fazer o término, né? Não me vieram palavras polidas, né? Para fazer a descrição de um fechamento. Acredito até porque
é mais uma questão social e cultural, né? Não existe uma fórmula mágica de se acabar com essa questão do machismo, mas existe uma fórmula, sim, da gente acabar com a síndrome de vira-latismo. A gente precisa dar valor a nós mesmos, nós precisamos se valorizar. Então, isso que trouxe a minha questão de não conseguir terminar o texto. E, novamente, né, não consigo ter palavras, né, para terminar esse vídeo. Este assunto me chateia muito, né, me revolta muito, porque eu não sou uma pessoa de segunda classe, eu mereço respeito, eu mereço tanto respeito como uma pessoa pobre, europeia, e eu acho que é inadmissível, né, a gente só se levantar, ou a gente só ter voz, a gente não ter voz, né, dos problemas da gente ser ignorado, e os problemas só serem resolvidos quando alguém branco ou alguém não brasileiro reclamar por algum direito nosso. Né? Nós temos o nosso lugar de fala e a gente precisa ocupar este lugar. Né? Agradeço imensamente a audiência de vocês, né? Peço até perdão pelo desabafo. Do meu texto havia palavras de muito baixo calão, né, que depois eu lendo aqui, né, falei que li várias vezes e lendo novamente não poderia, achei prudente não falar determinadas coisas. E ficamos assim, fica para reflexão, né? Quem quiser estudar um pouco sobre a síndrome de vira-lata, eu oriento, leia Nelson Rodrigues, Gessé de Souza, né, que fala um pouco essa questão, esse aprofundamento, né, e que sejamos pacientes e que continuemos tendo força para lutar pelos nossos direitos. Né? Nós, como cidadãos, nós temos muitos direitos e é uma nossa obrigação exigir que os nossos direitos sejam respeitados. Muito obrigada e até mais.